Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite de quarta-feira para darmos início à nossa pré-aula. Ferramenta essa que nós temos utilizado todas as quarta-feiras para poder estar trazendo até você o melhor do ensino bíblico. A nossa referência nesse trimestre é a lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre traz traz como título a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, né? Vamos dar início ao terceiro trimestre, né? Estamos na primeira lição do terceiro trimestre. Trouxe uns tópicos muito interessantes, muito sugestivo para os dias de hoje, para os dias atuais. E o comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares, que estaremos aqui decorrendo aí, né, dentro dessas 13 semanas a respeito desse assunto. Juntamente comigo, para estar comentando, né, para estarmos aqui comentando a lição, está o evangelista Paulo César. Paulo César, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Giovanni, a paz do Senhor todos que nos assistem mais uma vez, nessa pré-aula, nesse comentário bíblico da lição da revista da Escola Bíblica Dominical. É um assunto riquíssimo, né, como já foi adiantado. Nós vamos estar falando sobre a razão da nossa fé, né? Assim cremos, assim vivemos. Serão 13 lições, mais uma vez, para enriquecer o nosso conhecimento. Com certeza vai estar muito bom esse trimestre. Exatamente. Lembrando você que somos uma igreja filiada à CGADB, também filiada à Comaderb, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e a Convenção da Assembleia de Deus de Brasília. Nosso pastor presidente ali é o pastor Osival Xavier, o pastor presidente do nosso ministério, Ministério Missão, Assembleia de Deus, Ministério Missão, ali em Palmas, Tocantins, é o pastor Suimar Caetano, tendo como seu vice o pastor Aparecido Santos, né, mais conhecido como pastor Cido. E o nosso pastor local é o pastor Télcio Luiz. E nós estamos aqui situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville, em Boston, Massachusetts. E você que estiver aí nos assistindo, que quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E também deixe o local, a cidade de onde você está nos assistindo, né, João Paulo? Sim. E se quiser fazer alguma pergunta, estaremos aqui em plena disposição para poder responder. Se não pudermos responder hoje, traremos a resposta para você na próxima aula. Mas sem resposta você não fica, né? Essa é a grande verdade. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui então, a nossa leitura bíblica, né, em classe, a nossa primeira lição traz como título a inspiração divina e autoridade da Bíblia. Ela está baseada, né, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Os nossos objetivos geral é conscientizar a respeito da inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, né? Temos como objetivos específicos que é reconhecer, mostrar, explicar e saber. Reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada, mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada e saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Já na nossa introdução, o comentarista nos diz assim, que a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. O irmão Paulo, já de início, o comentarista nos deixa aqui uma certa expressão a respeito da Bíblia, quando ele diz: disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. E ele continua dizendo que a sua inspiração divina e soberana, como a única regra de fé e prática para a nossa vida, constitui a doutrina basilar da fé cristã, né? Já na nossa introdução, irmão Paulo, fala-nos para nós a respeito desse tão maravilhoso livro que é a Bíblia Sagrada e como nós podemos ter, de fato, essa certeza de que ela é a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sim, Giovanni, com certeza. A Bíblia, ela tem sido para o cristianismo, né,
a única fonte ou a única regra de fé e de prática. Por quê? Porque nela nós cremos que está a revelação, a manifestação de Deus, a vontade de Deus para com os homens, certo? Então, a Bíblia, ela é uma das revelações de Deus, porque depois nós poderemos até comentar e destacar outras formas de que Deus se revelou além da Bíblia, mas a Bíblia, ela passa a ser uma forma onde nós temos nela, nós buscamos nela, que é a palavra de Deus, aquilo que nós precisamos para conhecer acerca de Deus, acerca da salvação, acerca da perdição, acerca do pecado. Então, aqui na Bíblia, por isso que ela é a nossa regra de fé e de prática. E eu quero é até bom, porque esse assunto ele não veio à toa nesse momento, né? Toda a parte, o corpo docente, ali a administrativa da CPAD, elaborou esta lição nesse trimestre, exatamente porque nós estamos comemorando também os 500 anos da Reforma Protestante, e né? Que a Reforma Protestante se deu dos sola, dos pontos, vamos dizer assim, dos pilares da Reforma, era a Escritura, que é o sola Escritura, né? Que é somente a palavra de Deus, a Bíblia, sola Escritura. Somente a Bíblia como a nossa única regra de fé, ela é a nossa única fonte, e aí nós então observamos que por esse princípio nós temos essa importância da palavra de Deus para nós. Mas é interessante que o irmão falou assim, que além da Bíblia, Deus se revelou de outras formas, né? Sim. Quais seriam essas formas que nós poderíamos ditar dentro da revelação divina? A forma natural, a própria criação de Deus, né? A própria natureza revela que existe um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que controla, que tem domínio de todas as coisas, certo? Então, se não tem a Bíblia, porque tem tribos, tem povos que não têm as Escrituras, mas tem a revelação natural. Certo? Então, a revelação natural também é uma forma de Deus manifestar o seu poder para com toda a criação. Mas nós, como cristãos, nós temos a Bíblia como nosso, sim, né? exatamente. Nossa fonte de regra né? e sabendo, tendo plena consciência de que ela é inspirada e veio totalmente de inspiração divina. Tá, no nosso primeiro ponto já fala sobre a revelação e inspiração. E aí, né, o comentarista coloca já a revelação, né? Nas Escrituras essa palavra é usada em relação a Deus, pois Ele é quem revela a si mesmo a sua vontade, natureza e os demais mistérios, né? A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. Essa é uma grande realidade. Aí vem aquela questão. De fato, tudo que o homem precisa saber, ele vai entender através das Escrituras? É lógico, é bem verdade que aqui o comentarista coloca como o que representa, né? O que representa a palavra revelação, né? Que é Apocalipse, né? Em grego significa ato ou efeito de tirar o véu que encobre o desconhecimento, né? Aí, como nós já lemos aqui, que nas Escrituras essa palavra é usada em relação a Deus, pois Ele é quem revela a si mesmo a sua vontade, natureza e os demais mistérios, né? Então, nós poderíamos dizer que tudo que o homem necessita, tudo que o homem precisa saber em relação a qualquer coisa, né? Assim, se assim podemos dizer, ele pode encontrar isso na Bíblia Sagrada? Isso, porque, na verdade, assim, a revelação, quando falamos da palavra de Deus, a revelação, como o próprio autor, ele utiliza o vocábulo grego, que é Apocalipse, que é revelar, que é exatamente descobrir ou tirar o véu daquilo que está coberto, desconhecido. Então, a revelação se dá exatamente no fato de Deus querer se revelar. Então, revelação acaba que sendo diferente de inspiração, e nós vamos definir inspiração logo depois, porque a revelação, Giovanni, consiste daquilo que era oculto e que passa a revelar, a ser revelado. Então, Deus, na sua essência, ele é oculto, certo? Mas ele quis se revelar.
uma das formas da revelação de Deus, ele quis se revelar a sua existência, foi através da criação, como já disse, a revelação natural. Quando Deus criou todas as coisas, foi uma forma dele se revelar. Então Deus se revela. E o próprio salmista diz que a criação, não é? A criação revela a glória, a majestade de Deus. E o firmamento anuncia o seu poder. Então, a própria revelação de Deus, no sentido dele querer fazer conhecido. Então, a revelação consiste no fato em que Deus quis se tornar conhecido através da criação de tudo que ele fez. E através da Bíblia, ele quis demonstrar o conhecimento humano em relação a Deus naquilo que ele revelou. Por exemplo, tudo que nós precisamos saber de Deus, ele revelou. O que nós não temos é o que ele não revelou e necessariamente não era necessário. Exatamente. Tem muitas coisas de Deus que nós só vamos conhecer ou que só vai ser revelado quando estivermos na glória. Quando conhecermos ele, quando contemplarmos ele. Isso chama-se de mistério. Então, na verdade, essa revelação fala do ato de Deus querer se revelar ou fazer-se conhecer diante das criaturas. Porque, irmão Paulo, eu acho que mesmo nós na glória ainda não conheceremos a Deus na sua totalidade. São eternidade, a eternidade que não tem como mensurar, mas a cada dia, se é que na eternidade tem dia, mas nós estaremos conhecendo. Então, jamais alguém vai conhecer Deus na sua totalidade. Né? Certo? Exatamente. Então, nesse caso, é exatamente isso aí, é o foco que nós queríamos aqui, né? Tudo que o homem precisa saber, né, a respeito em relação a Deus, ele encontra na Bíblia Sagrada, né? Agora, o segundo subponto, nós falamos sobre a inspiração, né? É o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, que penetra até a profundeza dos céus, né? Aí, divinamente inspirados, são 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos, né, da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, né? Um fato interessante aqui, irmão Paulo, quando nós colocado pelo comentarista, que nós podemos entender que tanto a Bíblia quanto a revelação aos profetas foi, de certa forma, algo fidedigno da parte do Senhor, né, em relação à sua inspiração. Então, aqui como o comentarista coloca, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? E também essa inspiração da palavra de Deus, nós já vimos que foram homens, né, que escreveram a Bíblia Sagrada, e alguns até falam de forma meio que fantasiosa, né? Que homens escreveram, como não foi, se o homem escreveu, homem igual eu mesmo, né? Mas o que nós temos que ter consciência de que foi homens cheios do Espírito Santo. Seria essa a forma correta de aplicar? Sim. Isso se dá pela inspiração. Pela inspiração. Né? A inspiração. Aí fazendo aqui uma ligação entre a revelação e a inspiração. Revelação é aquilo que estava oculto e Deus revela. Ele revelou o que precisava ser revelado para nós ter conhecimento acerca de Deus, acerca de tudo que Deus quis revelar nas suas escrituras. Aí a inspiração é o ato fenomenal, extraordinário, miraculoso do Espírito Santo transmitir essa revelação para o homem. Para que ele pudesse, então, transcrever. Então, a inspiração se dá exatamente no sopro de Deus, essa influência do Espírito Santo em cada autor, em cada escritor, porque o correto seria falar de cada personagem que foi usado por Deus, é escritor. Autor é um. Autor um só. É um, que é Deus. Agora, escritores, aproximadamente 40 pessoas escreveram a Bíblia. Então, são escritores. Pessoas que foi utilizado pelo Espírito Santo, como o comentarista colocou aqui, receptáculo. Aquele que recebeu de Deus a revelação por meio da inspiração. Então, nós observamos que o que Deus revelou... Por exemplo, Moisés, ao escrever Gênesis,
como que Moisés ia escrever Gênesis, que é a criação, sendo que ele não estava, não tem. Então isso é uma revelação. É Deus revela o que é oculto e através da inspiração, ele, o receptáculo, ele vai fazer aqui então essa a composição da palavra de Deus. Aí eu achei interessante quando o comentarista coloca que eles receberam os oráculos divinos de forma especial, porque foi uma forma especial que Deus utilizou para manifestar a sua grandeza. Então, nós temos a forma natural e nós temos a forma especial. A revelação natural é a natureza, a criação toda. A revelação especial é a própria palavra e Cristo também tido como a revelação especial. Ela é exclusiva. Por quê exclusiva? Porque Deus entregou isso diretamente para cada escritor que ele quis, que ele escolheu e que ele ali pelo Espírito Santo usou. Então foi de forma exclusiva. Ele não saiu de forma desordenada passando para todo mundo. Teve os seus receptáculos, teve os escolhidos. Única, porque é somente ela, não existe, porque tem pessoas que falam, mas existe a palavra de Deus, mas existem outros livros que também falam de Deus e que direcionam o homem a Deus. Não, mas a Escritura, ela é única. Partindo de Deus, ela é única e milagrosa. Por quê milagrosa? Porque o fato de como a Bíblia foi composta, vendo que foi utilizado 40 autores, em aproximadamente 1.600 anos, pessoas vivendo em situações diversas um dos outros, para sair esse livro coeso, coerente e com uma lógica, isso é de forma milagrosa. Então, a composição da Bíblia, ela tem essas peculiaridades aqui. Então, nesse caso, nós podemos fazer, dentro daquilo que eu comentei com o irmão, a respeito de interligando tanto a Bíblia quanto essa revelação recebida pelos profetas, porque muitas vezes ignoram, aonde eu quero chegar com isso, muitas vezes ignoram, eu quero que Deus fale comigo, e nós entendemos que a Bíblia aberta, lida, interpretada, meditada, refletida, é Deus falando conosco, né? Então, tanto quanto, e muitas pessoas às vezes confiam mais naquilo que um profeta diz, né, com suas próprias palavras, do que aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então, tanto a Bíblia, tanto a inspiração divina da Bíblia, quanto a inspiração dos profetas, principalmente no Antigo Testamento, que há um relato muito maior de profetas no Antigo Testamento, nós podemos relacionar os dois e dizer que realmente é uma junção fidedigna uma com o outro. Podemos aplicar dessa forma. Isso, Giovanni. E o que você faz essa colocação aí, por exemplo, a Bíblia, quando nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é que nós como cristãos, tudo que nós precisamos saber, todas as orientações que nós devemos ter, de trabalho, de família, de ministério, está na Bíblia. Nós não precisamos de estar buscando mensageiros para receber uma orientação de Deus em determinada situação. Sendo que nós temos aqui a Bíblia. Se nós temos a orientação pela Bíblia. É claro que a Bíblia não vai dizer cada coisa detalhadamente. A Bíblia contém os princípios. E pelos princípios, nós então formulamos o entendimento para que nós possamos aplicar em cada área da nossa vida. Exatamente. Okay? O terceiro ponto fala sobre a forma de comunicação. Né? A forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão do som e da imagem. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo, né? E do Espírito Santo. A frase veio, né? No caso a frase veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, né? Ou a fraseologia similar tão frequente no Antigo Testamento diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, a comunicação divina aos apóstolos, exceto uma vez, né? Quando João Batista no ministério de João Batista, ele diz, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o único profeta da dispensação da lei, né? Então, irmão Paulo, essa forma de comunicação, como expressar para os nossos ouvintes
quanto a essa forma, né, a esse processo divino de Deus falar com os profetas, de Deus falar com os apóstolos, né, através de Jesus Cristo, e hoje Deus falar com a igreja, né, através da Bíblia. Essa forma de comunicação, como nós podemos relacionar isso? Sim. Dentro de tudo isso que nós viemos, né, aprendendo, dentro da revelação, da inspiração, né, divina das Escrituras, da palavra de Deus. Então, porque a forma de comunicação, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, se dá pelo Espírito Santo, só que nós vemos uma diferença. Por exemplo, a composição do Antigo Testamento, quando Deus, pelo Espírito Santo, ali estava soprando a sua palavra para que então os profetas pudessem escrever, e aí nós vemos que isso tudo ela vinha por meio de palavras, por meio de visões, por meio de som e da imagem. Por exemplo, lá o comentarista até dá a referência de Jeremias, quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, o que você vê? Então Jeremias dizia lá, olha, eu estou vendo uma amendoeira. Ó, Jeremias, o que você vê? Não, agora eu estou vendo uma panela fervendo. Então, aquilo dali era a forma de Deus estar revelando aos profetas a maneira que ele iria transmitir a mensagem. No Novo Testamento, nós vemos isso de forma diferente. Nós não vemos os discípulos recebendo palavras de Deus, no sentido igual no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento é comum o estilo literário dizendo, veio a minha palavra do Senhor. Ou, veio a palavra do Senhor. Então, estas são formas de Deus utilizar para a composição do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os escritores, eles utilizaram as palavras que ouviram de Jesus, aquilo que eles testemunharam. Então, ali, por agora, inspiração do Espírito Santo, eles foram levados a escrever a palavra de Deus. Com exceção a João Batista, porque João Batista ainda estava atuando no período do Antigo Testamento. Então, João Batista, ainda vemos em João Batista a expressão que era utilizada no Antigo Testamento. Veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, parecido com o estilo do Antigo Testamento. Entendeu? Já no Novo Testamento foi feito de forma diferente, não tão quanto visão, não com som, com imagem. Por exemplo, o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho inspirado por Deus, mas de meio diferente, foi através de pesquisa. Ele como um acadêmico, como segundo a maioria dos estudiosos, diz que ele era médico e também ele tinha conhecimento jurídico. Então ele fez o quê? Ele fez um apanhado, ele fez uma pesquisa, por isso que o seu livro, o livro de Lucas, foi um livro muito bem detalhado e cronológico. Então foi dessa forma um livro que foi feito através de pesquisa, inspirado pelo Espírito Santo a fazer e relatar tudo o que precisava para compor o Evangelho. Amém. Então essa forma, né, mais literal, a forma mais prática. Exatamente, a forma do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a revelação foi de forma diferente. Exato. No nosso segundo ponto fala sobre a inspiração divina, né? E lembrando você que estamos aqui situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Deixando também o nosso convite para você estar aqui conosco. Esse domingo nós estaremos aqui, né? Na Escola Bíblica Dominical. Que estaremos ali, temos uma escola bíblica ali na cidade de Newport. Mas na segunda lição, no outro domingo, já estaremos aqui. E fica aí desde já o nosso convite para você estar aqui conosco na nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando você que isso é somente uma visão panorâmica, né, daquilo que será ministrado no domingo próximo. Temos aqui salas diversas para toda faixa etária. Você e sua família serão muito bem recepcionados aqui pela nossa igreja, pela equipe, né, que faz parte da Escola Bíblica Dominical aqui na igreja. A inspiração divina. A inspiração divina, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneuston. Ela só aparece uma vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que é respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus, né? A palavra theopneustia significa inspiração divina da Bíblia.
Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de Caldas Aulete, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das escrituras, né, das escrituras sagradas. Joséfo, historiador judeu, e Filon de Alexandria disseram que as escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos, né? Aí tem a questão de Flávio Joséfo e esse filho de Filon, né, de Alexandria, que falaram também, testemunharam também a respeito disso, disseram que a escritura realmente era algo divinamente inspirado, né? Então, irmão Paulo, sobre essa... eu não sei se eu te pergunto qual o aspecto principal para nós podermos autenticar essa inspiração divina, ou se nós podemos começar de um princípio de que nenhum ser humano poderia escrever algo desse tipo sobre a inspiração divina? Sim, porque na verdade é algo sobrenatural, né? Quando fala nenhum ser humano poderia escrever, é exatamente, por exemplo, a inspiração da Bíblia, e colocando, utilizando aqui o termo do apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus. Partindo do princípio de que foram 40 autores, vivendo em épocas diferentes, situações diferentes, cerca de 1616 séculos para compor tudo isso. Então, locais geograficamente distinto um do outro. Enquanto um que vivia no palácio, o outro estava nas campinas, né? Na prisão. Então, situações totalmente diversas. Então, por que isso nós falamos que ela é inspirada? Se nós pegamos a sequência lógica, a coerência, não seria possível nenhum livro no mundo você pedir para, não colocar 40 não, colocar 10 pessoas, escrever sobre um tema, coloca eles numa sala, dê o tema, dê algumas palavras-chave para eles se escreverem e depois vai juntar para fazer um livro. Isso não vai bater as ideias, vai ser assunto totalmente diferente. Então, a inspiração divina, ela se dá exatamente essa sequência lógica, indicando que foram 40 escritores, mas o autor foi um. A ideia partiu de um mesmo. Então, nós observamos aqui que esse termo de inspiração, que vem do grego theopneustos, que é o sopro, é exatamente Deus soprando a sua palavra, a sua ideia, aquilo que ele queria que realmente fizesse parte das escrituras. E aí nós observamos que esse termo é um termo que só existe uma passagem na escritura que está esse termo, né, que é o versículo 16 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele usa esse termo theopneusto, que é dizer que é tel, que é de Deus, e pneu, que é o sopro. O apóstolo Paulo estava querendo dizer que foi Deus quem soprou. E ele está dizendo que toda a escritura, ele não disse um livro ou outro livro, não, é toda a escritura. E quando ele disse toda a escritura, ele estava querendo dizer toda a escritura que existia e que ainda estava em composição, porque ainda não tinha fechado toda a escritura quando o apóstolo Paulo escreveu esse termo. Mas ele estava abrangendo tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então há de fato uma autenticidade sobre essa inspiração divina. Com certeza. Exatamente. Se não fosse, não teríamos a Bíblia como é. Até mesmo como nossa regra. Exatamente. E agora, Giovanni, fazendo aí, a Bíblia, ela não tem falha. Ela não contém falha. As falhas que contém, possivelmente, na Bíblia, são falhas de tradução, certo? Vai traduzir de uma língua para outra, aí não consegue trazer a ideia central, até muitas vezes por dificuldade ou deficiência da própria língua. Talvez, por exemplo, o nosso português tem algumas palavras que é difícil de ser definida na língua original que foi escrita. Então, o autor, o tradutor, ele tem que utilizar um termo que aproxima mais. Então, algumas falas que possivelmente possa ter na Bíblia vem de tradutores. Ou, por exemplo, foi escrito o original. Depois do original, foram feitas cópias
cópias e mais cópias e mais cópias. Então o original, não existe nenhum livro original da Bíblia. Existem cópias antigas. Então as cópias podem conter alguns erros que não traz nenhum risco e não vem a causar nenhum problema para a veracidade da Bíblia e para a intenção principal, que era a mensagem, é o que Deus queria transmitir. Então, essas evidentes, algumas falhas, e outras falhas que também pode ser apontada, Giovanni, está no fato de a pessoa entender ou interpretar mal a Escritura. Se houver alguma falha, isso parte do lado humano e não da parte divina, da parte da inspiração. Muitas vezes a interpretação também leva à falha. Tá, temos uma pessoa que está aqui conosco, Jefferson Pinho. Eu queria que o irmão Jefferson se manifestasse de qual lugar do Brasil ou de onde o irmão Jefferson está falando. Ele está pedindo oração aqui e dizendo que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele perdoa todos os pecados e que ele possa ter lugar no reino de Deus. Nós vamos estar orando e apresentando o irmão, e se o irmão de fato aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o irmão possa estar depois mandando para nós o local de onde é, e estaremos encaminhando o irmão a uma igreja que possa estar aí recebendo o irmão como um membro, né? Amém. Para estar fazendo parte, né, do corpo. Professando a fé juntamente conosco. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, escrever o nome do teu servo, Senhor Jesus, o irmão Jefferson agora, no livro da vida, Pai, que o Senhor possa fortalecê-lo cada dia, cada instante nessa caminhada, meu Senhor, e ser com ele em nome de Jesus. Escreve agora, Pai, o nome dele no livro da vida, para que ele possa, Senhor, ter um lugar, Senhor, aí diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, irmão Paulo. Essa é uma das vantagens de fazer ao vivo, e que nós estamos comentando e a pessoa de lá já está interagindo, e de imediato a gente já pode dar uma resposta, né? Uma manifestação, e o irmão faz ali essa declaração, uma das melhores da nossa vida, que é aceitar Jesus como Salvador. Exato. E conosco está aí a irmã Elimar, né? Coelho e Lima, né? Esteve aqui conosco, está lá em Governador Valadares, Minas Gerais, irmã Elimar. Irmã Elimar, Deus abençoe. Que a paz do Senhor, irmã Elimar. Estamos com saudade da irmã. O irmão Jefferson, né? Que acaba de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Maurício Prado, né? Está aí conosco, lá de Cordeirópolis, São Paulo. A Maria Morim está aqui nos mandando a paz do Senhor. Cícero Mariano de Paula Júnior, né? Está aí conosco. Temos também aqui Cleusa Borges, Ribeirão Preto, São Paulo, e muitas outras pessoas que começaram a mandar, né, as mensagens aqui, que possa estar no decorrer do programa, né? A gente vai estar falando o nome das pessoas que estão aí conosco. Mas não deixe de colocar o seu lugar, queremos te conhecer de forma especial, né, se assim podemos dizer. Amém. Irmão Paulo, vamos continuar aqui, uma avaliação exegética, né? Desse nosso assunto. Estamos acostumados com duas traduções. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, e toda escritura é divina. E toda escritura é divina, inspirada e proveitosa. Ambas versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa, pois a conjunção grega kai, né? Aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas duas, né? Das duas coisas. Quer dizer, divinamente inspirada né, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a Escritura é inspirada, né? De certa forma, um certo trocadilho, né, de palavras, né? Mas qual seria a forma mais correta? Dentro da gramática, nós entendemos que as duas, né, são bem aceitas. Mas seria a forma mais correta dizermos que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa? Proveitosa.
Então, Giovanni, é como o comentarista ele coloca aqui, na nossa língua, quando a gente coloca este termo no português, parece que pode levar principalmente aos mal intencionados a dizer que nem toda a Bíblia é inspirada. Quando diz assim, ó, exatamente, quando diz assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, uai, toda a escritura divinamente inspirada, então não é toda que é inspirada? Porque, na verdade, isso não está errado no grego. No grego está correto, né? E pode ser utilizado tanto uma como outra. Tanto toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, e também fica correto utilizar toda a escritura divina, inspirada e proveitosa. Então, mas o que o comentarista agora ele quis colocar aqui? A ideia do apóstolo Paulo, ele não está querendo, quando ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, inclusive, Giovanni, eu estou até aqui com a Bíblia, a interlinear do Novo Testamento, grego e português, aqui fala exatamente isso. Toda a escritura, por Deus inspirada, também é proveitosa. Então, no original, ele está dizendo toda a escritura divinamente inspirada. Só que a grande verdade aqui, o apóstolo Paulo, ele está querendo trazer duas verdades. Ele está querendo dizer que a escritura é inspirada e que ela é proveitosa. Então, por isso que ele utiliza essa conjunção grega, que é o kai, que é referente ao e, aparece entre as duas, inspirada e proveitosa. Então, a intenção do apóstolo não era dizer que parte da escritura é inspirada e outras não é inspirada. Ele está querendo enfatizar que tanto o termo inspirada como o termo proveitosa, ele está dizendo uma coisa e outra coisa para dar a ligação. Então, só que a versão ou a tradução mais adequada para o português, para a nossa língua portuguesa, para evitar aos céticos, aos críticos, diz alguns apontamentos, o mais correto seria: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para ficar mais coerente, para que assim não venha a ver. Mas dizer a outro termo também, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, no grego também não fica inadequado, também fica correto na gramática utilizada pelo grego, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mesmo porque nós entendemos que esse kei, né, nós podemos dizer que é um verbo conectivo, né, ou seja, de conexão, e dentro do português ele dá um outro parecer, mais que no grego, nesse caso aí, a forma como o irmão leu ali, né, de fato nós entendemos que toda escritura ela é tanto inspirada, né, e exatamente tanto proveitosa, não tem como fugir. Porque tem pessoas que levam a interpretar que quando diz toda a escritura inspirada, então significa que há a parte que não é inspirada. Então alguém pode interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Como há sim essa argumentação exatamente por isso. Mas o termo que o apóstolo Paulo está querendo enfatizar é tanto que o termo inspirada como o termo aqui, proveitosa, ele está querendo fazer uma ligação. Que faz parte da mesma, exatamente, de toda a escritura. Ele não está, a ideia central dele não era dizer não que parte separar, inspirada e parte não inspirada. Exatamente. Sobre a autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, e está escrito: isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de inviolabilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Irmão Paulo, nesse caso, então, jogamos por terra toda a expectativa, ou toda a forma de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Exatamente, a Bíblia contém a palavra de Deus.
é utilizada exatamente para colocar a Bíblia como um livro, né? Um livro qualquer que contém a palavra de Deus. E há outras pessoas também que costumam dizer que todo aquele, olha para você ver, todo aquele que lê a Bíblia e coloca em prática, tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então, assim, não é a palavra de Deus. Aqueles que lê e coloca ela em prática, esta palavra se torna a palavra de Deus. E não é assim. Ela é a palavra de Deus. Você colocando em prática ou não colocando em prática, ela é a palavra de Deus. Porque há o entendimento de que só passa a ser a palavra de Deus se você ouvir e você coloca em prática. Então, para você, para quem obedece, ela se torna a palavra de Deus porque está obedecendo. E não é isso, ela é a palavra de Deus, obedecendo ou não obedecendo. Por quê? Por conta da autoridade. A autoridade da Bíblia emana de Deus. Deus é o autor. Por isso que o correto é falar que os demais são escritores, 40 escritores, mas o autor é um, que é Deus. E alguns termos que podemos utilizar para assim atribuir a Deus como autor é designado nas terminologias que é utilizada na Bíblia. Assim diz o Senhor, ou está escrito, veio a palavra do Senhor, né? Então isso tudo são termos que dá a nós a ideia de que Deus é o autor da palavra de Deus. E quanto a isso, como Deus sendo o autor, ela se torna infalível. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é infalível. Não contém falha, não contém erro. E tudo que está registrado aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque quem falou é fiel para cumprir. Ele disse para Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. Né? Amém. O terceiro ponto, irmão Paulo, fala sobre a inspiração plenária. Né? A inspiração plena e verbal. Vamos estar lidando com 2 pontos aqui. No primeiro subponto, fala sobre a inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros da Escritura são inspirados por Deus. Né? Então nós temos aqui uma autenticação de que todos os livros são inspirados por Deus. Aí o comentário coloca assim que o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe Bíblia, não existe na Bíblia um livro mais inspirado que o outro, um mais inspirado e o outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade, né? Aí eu vou ler isso aqui que ele colocou, que eu achei muito importante. Ele coloca assim, a Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. O termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento refere-se a esse canon tripartido que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Né? Então, nós vemos aqui, eu queria que o irmão comentasse nessa questão de uma forma bem básica, né? E bem sucinta em relação a essa inspiração plenária da Bíblia. Né? Dentro disso que o apóstolo Paulo coloca, que toda escritura é divinamente inspirada. Né? Como nós podemos ter, de fato, dentro de tudo que nós já ouvimos, ter essa plena, né, consciência de que as escrituras são, de fato, inspiradas por Deus. Então, inclusive, Giovanni, esse termo, a inspiração plena e verbal, ela está nas regras de fé da Assembleia de Deus, que do credo da nossa denominação, que que cremos na inspiração plena e verbal. Plena porque é toda. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela é plena, é toda a Escritura. Aí nós podemos utilizar a palavra do apóstolo Paulo na tradução, quando diz toda a Escritura é divinamente inspirada. Certo? Então não tem um livro mais ou menos inspirado do que o outro. Todos o livro. É claro que cada escritor
foi utilizado pelo Espírito Santo e trouxe uma revelação diferente. Algumas contêm uma revelação com um conteúdo bem mais específico, outros com um conteúdo menos específico, ou uns conteúdos mais difíceis, outros de fácil entendimento. O apóstolo Paulo mesmo, o apóstolo Pedro disse que Paulo, referenciando Paulo nos seus escritos, ele disse que Paulo, ele escrevia algo difícil de entendimento e tal. Então, na verdade, isso tudo faz parte da revelação de Deus. Agora, esta inspiração plenária trata-se de que toda a Bíblia foi inspirada por Deus e que o cano do Antigo Testamento, que ele era, vamos dizer, a Bíblia do Antigo Testamento era subdividida em 3 partes, que era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, que ela também era contida os escritos e os profetas. A Bíblia era dividida nessas 3, os Pentateuco, os profetas e os escritos. Então, quando o apóstolo Paulo, muitas vezes, referenciava a lei, ele referenciava ao Pentateuco. Quando ele dizia as Escrituras, ele estava dizendo ao conjunto da obra, a toda a obra do Antigo Testamento. E aí é interessante, Giovanni, esse tópico aqui ele é bem extenso, e o apóstolo Paulo, quando ele fala lá que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele não está referenciando somente o Antigo Testamento, mas ele está dizendo o Novo Testamento. E ele faz o intercâmbio. Aqui ele utiliza o intercâmbio aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando ele diz lá o texto de Deuteronômio e o texto de Mateus 10:10. Deuteronômio, quando fala que porque não ligarás a boca do boi que debulha, né? Uhum. E digno é o obreiro do seu salário. Ele faz uma interpretação do Antigo Testamento com a palavra dele, e ele faz ele coloca lado a lado uma citação de Moisés com o que Jesus falou em Mateus 10:10. Digno é o obreiro do seu salário. Então ele está dizendo, quando ele está falando das Escrituras, ele está dizendo tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então ele está aqui dando uma autenticidade ao Novo Testamento como sendo a palavra de Deus inspirada, assim como foi no Antigo Testamento. Lembrando, Giovanni, que essa inspiração plena, ela cessou. A inspiração quanto à revelação de Deus pela Bíblia, ela cessou ainda no primeiro século da igreja, com o fechamento do cano do Novo Testamento, que nós temos como o último livro, o livro de Apocalipse, a revelação do apóstolo João, que esteve na ilha de Patmos. Então, a revelação de Deus, ela cessou ainda no período apostólico, certo? Dentro dos 66 livros. Dentro dos 66 livros, que é composto a Bíblia, tanto a Bíblia dos judeus, né, composto do Antigo Testamento, e a Bíblia do cristianismo, Antigo e Novo Testamento. Amém. E agora nós temos a inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Uhum. E também que todas as ideias vieram de Deus. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificadas nos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura, que nós já falamos, né, anteriormente, com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até o apóstolo João. Né, passaram por cerca de 1000 anos, eles foram tratados como meras máquinas, como instrumentos usados pelo Espírito Santo, né? Uns produziam som de flauta e outros de trombeta, mas era Deus quem soprava. Assim eles produziram esse maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas, né? Então, irmão Paulo, dentro dessa inspiração verbal, irmão Paulo, nós já falamos pela inspiração plena, né? Como o irmão disse que acho importante que o irmão colocou aí, que agora haja visto que essa inspiração plena, né, plenária, né, ela agora cessou, né, e agora dentro dessa inspiração verbal, vamos mais uma vez autentificar a questão da Bíblia. Uhum.
né, dentro da inspiração verbal. Sim. Então, eu utilizei, comentando no tópico, a inspiração plenária ou plena cessou, assim como também a verbal. Então, quer dizer, em relação à escritura, cessou no período apostólico com o fechamento do Novo Testamento. Agora, esta inspiração verbal, como que se dá a inspiração verbal? O comentarista coloca aqui que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Como também as ideias que os autores, os escritores tiveram para escrever. Na verdade, o que isso não significa? Não significa que Deus ditou. A Bíblia não foi ditada, como Deus dissesse para Moisés. Moisés, escreve aí, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não. Cada palavra utilizada pelo escritor foi inspirada por Deus, mas não foi ditada. Deus não ditou. E também não foi psicografada, né? Porque a psicografia, ela elimina o entendimento de quem está ali sendo... A psicografia é utilizada muito no espiritismo, principalmente, por exemplo, toda a codificação de Allan Kardec foi feita por meio da psicografia, aonde a pessoa que é o médium, que tem esse dom de receber a comunicação de mortos, vai escrever a ideia na palavra, mas é como psicografada. É como que se o próprio morto estivesse ali na pessoa escrevendo a sua ideia. A Bíblia foi diferente. O autor, o escritor, por mais que inspirado pelo Espírito Santo, jamais perdeu o seu entendimento, o seu intelecto, a sua emoção. Ele foi inspirado, as palavras que ele colocou foi inspirada por Deus. Deus queria que ele colocasse aquela palavra, ainda que em termos diferentes, por quê? Nós podemos ter, por exemplo, um escritor como Moisés, que tinha uma técnica, ele tinha um conhecimento da ciência egípcia, do Antigo Testamento, por exemplo. Moisés escreveu com um linguajar bem mais técnico do que Amós, que era um cowboy, um boiadeiro, um camponês, certo? Então, o vocabulário de Amós não é o mesmo de Moisés. Por exemplo, o vocabulário de Pedro não é o mesmo de Paulo, que era um erudito, que tinha um certo conhecimento a mais. Pedro, muitas vezes, a própria Bíblia diz que ele era um indouto, ele não tinha um conhecimento, porém, teve a revelação e escreveu coisas que nós olhamos o apóstolo Paulo falando da vinda de Jesus, algo que extraordinário. Isso ele jamais, com o seu conhecimento que ele tinha, ele poderia escrever aquilo. Mas a inspiração dada pelo Espírito Santo, e por isso que ela é uma inspiração verbal, que aquilo que os autores, os escritores colocaram na sua palavra, ainda que um linguajar meio rude, meio fraco, mas ele colocou exatamente o que Deus queria que ele colocasse. Então, por isso que a inspiração verbal, ela se deu desses diversos graus de instrução. Então, a Bíblia, ela não tem vamos dizer assim, uma ortografia de Gênesis a Apocalipse a mesma. Não, ela tem as suas diversos graus de instrução por conta dos escritores. Um era mais versátil, outro era menos, mas contudo todos foram inspirados pelo Espírito Santo. E é interessante que o comentarista coloca assim que uns produziram o som de flautas e outros de trombeta, mas era Deus quem soprava. Exatamente. Quem estava soprando era Deus. Um saía trombeta, outro saía flauta, mas contudo era Deus quem estava soprando e todos produziam o som que Deus queria que produzisse. Por exemplo, Apocalipse, né? Fazem muitas críticas quanto ao grego utilizado no livro de Apocalipse. Um grego muito ruim, muito fraco. Até porque o grego que foi utilizado para a composição do Novo Testamento foi o grego koiné, o grego de rua, o grego popular. Não era o grego clássico utilizado pelos filósofos, pelos gregos eruditos. Era um grego do dia a dia, um grego comum, certo? Então, por isso que foi utilizado para... Mas João, ao escrever, ele utilizou as palavras exatamente a qual Deus queria que ele utilizasse.
Deus não tomou o entendimento de João, por isso que não é a psicografia. Deus não tomou o entendimento de João e começou ali a escrever em palavras eruditas. Não, a inspiração verbal se dá exatamente em Deus colocar as palavras com qual a pessoa está habilitada a dizer. Isso fala-se de uma revelação ou uma inspiração verbal. Verbal, exatamente. Uhum. Nós temos conosco a irmã Creuza Reis, lá de Ipatinga, Minas Gerais, né? Fica o nosso forte abraço para todos os ipatinguenses aí. Estamos já há um certo tempo, né? Longe da cidade de Ipatinga, mas também somos daí, né? Nossa conterrânea. Mas fica o nosso forte abraço para todos aí de Ipatinga. Maria Lúcia Paralovo, né? Tá aqui pedindo oração, né? Irmãos, estou tendo crise de ansiedade, hoje fui para o hospital, vamos estar assim orando, né, pela irmã, assim que estivermos terminando aqui a nossa, concluindo, né, nossa aula de hoje. E Valdelice Oliveira, né, lá de Cianorte, Paraná. A irmã Mara Lúcia, se puder de novo mandar uma mensagem para nós, dizer de onde é a irmã, né, ficaremos muito gratos. A Roseni Simone Barbosa está aí também juntamente conosco. A Nayane Alex, né, a esposa Nayane Alex, a esposa do presbítero Alex ali de East Boston, né, também está aí ligadinho conosco. Maravilha. Irmão Paulo, prosseguindo aqui, já partimos para o nosso quarto e último, né, ponto, que fala sobre a única regra infalível de fé e prática, né? O primeiro subponto fala que proveitosa para ensinar, né? O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, né? Como a vinda de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus, né? Então nós vemos aqui, irmão Paulo, vários pontos que tocam de fato não vamos dizer na capacidade intelectual do ser humano, mas de fato no ser humano, né? Sobre a questão de aproveitar. Como o comentarista coloca, que que a revelação, a Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, né, como a vinda de Jesus, e os decretos eternos, né, de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Então nós temos aqui, de fato, algo que não achamos em nenhum livro, né, de psicologia ou de nenhum livro que possa falar algo mais profundo do que a Bíblia. Que nesse caso é algo proveitoso para poder ensinar. Né? Fala para nós a respeito desse ponto, o que mais nós podemos destacar, né, dentro desse ponto em relação aos ensinamentos bíblicos, como a Bíblia nos revela, a sua revelação para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, Giovanni, falando da Bíblia como a nossa regra, eu acho que eu posso ser bem sucinto. No caso, utilizando sintetiza tudo. Tratando-se da Bíblia, o homem deve ler para ser sábio. Deve crer para ser salvo. E deve obedecer para ser santo. Então, a Bíblia, ela tem essa aplicação na nossa vida. Então, por isso que ela passa a ser a nossa regra. E a pessoa, é impossível aquele que lê a Bíblia, porque há muitos casos, irmão Giovanni, de pessoas que vai fazer uma pesquisa acurada da Bíblia para vamos dizer assim, para ter as suas convicções de que ele é ateu, de que ele não crê na Bíblia, que a Bíblia tem defeitos, então ele vai ler a Bíblia para procurar os defeitos, para então ficar bem mais acurado das suas convicções. E acaba vendo que é um livro extraordinário. É um livro que transforma e que muda. Nós temos um exemplo claro, isso é notório, o exemplo do Augusto Cury. Um homem dotado,
de conhecimento, e ele próprio dá suas declarações que ele era ateu, considerado o mais ateu de todos, mais ateu do que Freud, mais ateu do que tantos outros, Karl Marx, que ele foi fazer uma pesquisa pela Bíblia através de Jesus Cristo, fazendo na sua coleção Análise da Inteligência de Jesus, ele descobriu um livro fantástico. Ele descobriu em Jesus algo extraordinário e acaba então se tornando um cristão. E deixa de ser um ateu. Então a Bíblia ela é proveitosa. Todo aquele que vai na Bíblia para buscar um entendimento, ele vai encontrar. Com certeza. O segundo ponto fala sobre a conduta humana, né? Um ponto ligando ao outro, por isso que eu fiz exatamente essa pergunta. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas da Escritura é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. O manual do fabricante. Isso é interessante, né? A Bíblia como manual do fabricante. Irmão Paulo, essa conduta humana é interessante como o comentarista, né? Ele foi muito, muito feliz nessa sua expressão, porque muitas das vezes a pessoa não é somente o cristão, aquele estudioso da Bíblia Sagrada, que tem o direito de ir para a Bíblia e ter a Bíblia como sua regra de fé, ou como seu livro de consulta. Já visto que nós não podemos taxar, né, ou ser taxativos em relação que a Bíblia é somente um livro de consulta, que a Bíblia não é somente um livro de consulta, né? Mas aqui o comentarista me deixa algo assim que me desperta a curiosidade. A Bíblia corrige o erro, é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Isso está também no versículo 16, né, onde Paulo mesmo escrevendo a Timóteo, diz que toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas ele continua dizendo assim, que uma das grandezas das escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. A possibilidade do ser humano ser mudado, como o irmão já citou aqui a questão de Augusto Cury, mas uma pessoa que não tem uma fé, que não defende uma fé, ou não tem uma fé cristã, ou não tem ainda fé, há a possibilidade desse ser humano ser mudado através da leitura da palavra de Deus, ou é de fato, para ser mudado, é através da leitura da palavra de Deus? Com certeza, com certeza. E a palavra de Deus, por isso que ela é a nossa única fonte de regra e prática. A palavra de Deus. A palavra de Deus muda. Aqui, quando fala da conduta humana, ela transforma o caráter. A palavra de Deus, ela intervém no convívio da família, da igreja, do trabalho, da sociedade. Então, a palavra de Deus, quando a pessoa busca a palavra de Deus, há uma mudança. Por quê? Porque o comentarista coloca, ele faz muito bem essa aplicação, a palavra de Deus é como o manual do fabricante. Deus criou todas as coisas. Vamos colocar a criação humana. Deus criou o homem. E o homem se perdeu, aí tá no pecado. Mas aí através do manual de instrução ou do fabricante, aqui ele tem todas as regras para que o homem possa viver uma vida de retidão, certo? De santificação. E quando eu falo essa de retidão, não significa ser perfeito, porque apesar de sermos santos, que o santo na Bíblia significa separado, certo? Então, aqui nós encontramos a nossa regra de fé e de conduta. Então, qualquer pessoa, e por isso que é importante pregar a palavra de Deus. Eu fico injuriado ao ver alguém ocupar 40 minutos de uma mensagem que dizendo ele evangelística e não falar nada da palavra de Deus. Não falar nada do tema central da palavra, que é Cristo. Fala de tudo e de muito,
menos da palavra. Então, como que vai haver conversão? Como que vai haver transformação? Como que vai haver mudança se não houver aplicação da palavra? Mesmo porque nós entendemos que a palavra fala por si própria. Claro, né? Então é a palavra de Deus que vai fazer. Então, quando a gente utiliza a palavra de Deus como instrumento de mensagem de Deus, vai haver resultado. Certo? Por isso que temos hoje um cristianismo fragilizado. É porque se utiliza pouca palavra. Utiliza técnicas de muita coisa, conhecimento, filosofia e mais coisas. E a palavra de Deus, e como nós estamos no ano comemorativo da palavra, né, da palavra, o ano da palavra, dando referência aos 500 anos da Reforma Protestante, que veio, que é o maior desdobramento da história do cristianismo. Se deu exatamente quando alguém com coragem e ousadia teve a capacidade de dizer que a Escritura, somente a Escritura, ela é capaz de levar o conhecimento, como a Bíblia própria diz que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ele teve esse entendimento pela palavra. Então a palavra transforma. Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque nelas, né, tem a vida eterna. E ontem Jesus disse assim, olha, e é ela que de mim testifica. Então não dá para viver uma vida cristã, uma vida, aí nós vemos aqui a aplicação, uma vida cristã com a aplicação de Deus na nossa vida, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, sem a utilização da palavra. Então, de fato, a palavra muda. Com certeza. Né? Como a Bíblia diz que ela se faz nova a cada manhã. Né? Então, de fato, a palavra muda. E é interessante, irmão Paulo, que já partindo para o nosso encerramento, que a Bíblia ela... Nós podemos, qualquer livro de qualquer autor que nós pegamos e começamos a ler, e eu acho isso extraordinário, que a ideia central do autor, ela permanece a cada instante. Você pode ler o livro 1, 2, 3, 4 vezes que ela não muda, é aquilo ali. Né? E a Bíblia, ela se faz... Nós sabemos que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é cristocêntrica. Né? De Gênesis a Apocalipse nós achamos Cristo dentro da Bíblia. E quando as pessoas utilizam a palavra de Deus se renova a cada manhã, não significa que ela muda a cada manhã, é que ela é sempre nova. E tem coisa interessante, Giovanni, que a gente começa a ler a Bíblia e você tem um entendimento. Aí depois você passa a ter um outro entendimento. O que mudou? Mudou a forma de você. Agora você passa a entender a Bíblia como o que realmente o autor quis dizer. Certo? Então, quando eu falo que se há algum erro de transmissão, está na interpretação por lado humano. Aí você colocou uma palavra bem que eu gostei. A ideia do autor, que é Deus, sempre foi a mesma. No decorrer dos séculos, pessoas deturparam, interpretaram de forma errada. Isso tudo por base humana. Inclusive o apóstolo Pedro, eu vou até ler depois essa referência, ele fala sobre essa interpretação deturpada da palavra de Deus, que leva à condenação. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a palavra de Deus, ou outro dia, ou como eu já ouvi alguém dizer, que a palavra de Deus ela é perigosa. Perigosa em que sentido? Porque ela é um livro que, se você ler e saber entender e, vamos dizer assim, aceitar como realmente ele vai te levar à salvação, vai te levar a Deus. Mas se você entender de forma errada, ela vai te levar, não ela, mas o entendimento errado leva a pessoa a distanciar-se de Deus. Né? Exatamente. Pois bem, estamos aí, né? Lembrando a você que estamos aqui situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. E estamos aqui todas as quarta-feiras, a partir das 8h30 da noite, para poder trazer até você essa visão panorâmica, né, daquilo que será ministrado domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa nos domingos, venha para a igreja, venha para a Escola Bíblica Dominical, para que você possa aprender ainda mais a palavra do Senhor e possa aproximar ainda mais, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adquirir, né, conhecimento, né, e aprendizado da palavra de Deus. As traduções bíblicas, nós vamos falar agora no terceiro ponto, irmão Paulo. A autoridade e a instrução das Escrituras valem
para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a palavra de Deus. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Hebraico, grego, aramaico? Não. Na língua do povo. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, versículo 4 ao 6, em Hebreus 2, 6 ao 8, é um bom exemplo disso, né? Do que nós estamos falando, do que nós estamos lendo aqui. A inspiração divina se conserva em outras línguas, desde os tempos do Antigo Testamento até hoje. Deus se manifestou e se manifesta a cada um dos seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Irmão Paulo, traduções da Bíblia. O irmão já comentou aqui que pode haver algum erro, né, em relação à tradução, mas que o foco central da Bíblia é Cristo e que nós não podemos perder esse foco central. Agora, qual seria a maneira correta ou como nós podemos aplicar, ou se de fato devemos continuar na nossa tradução, naquilo que nós entendemos? Por exemplo, nós somos da língua portuguesa, continuamos na língua portuguesa, ou buscamos ainda mais recursos para ter mais conhecimento, ou aprofundar mais dentro das escrituras sagradas. Nesse recurso eu me refiro a outras línguas, né, a outra linguagem da Bíblia. Olha, irmão Giovanni, é o seguinte, nós observamos que a Bíblia... Já visto que hoje muitos pregadores, só diga de passagem, muitos pregadores têm até utilizado desses recursos, como o hebraico, como o grego, até mesmo para poder enriquecer ainda mais a sua mensagem, e muitas das vezes não trazendo fundamento nenhum, né? Porque o povo fala português e não entende nada do que a pessoa tá falando. Pode continuar. Então, a Bíblia, ela originalmente, ela foi escrita em 3 idiomas. 3 idiomas. Ela foi escrita, o Antigo Testamento, basicamente, quase todo em hebraico, alguns trechos em aramaicos e no grego. Então, nós dizemos que ela foi escrita no hebraico e grego, mas contém alguns trechos em aramaico. Então, o que acontece? Fala-se de traduções. A Bíblia, ela é o livro mais traduzido, mais lido e mais vendido do mundo. Ao qual, na lista, na lista que vamos dizer assim, que traz que mensura a quantidade de livros vendidos, a Bíblia nem entra. A Bíblia nem entra porque ninguém consegue competir com a Bíblia. Então a Bíblia não é colocada na relação de livros mais vendidos, mais lidos, porque ela é imbatível. Imbatível. Então a Bíblia hoje ela está em tradução de dialetos e língua em aproximadamente 2.935 línguas, quase 3.000 línguas. Então, significa assim, e tudo isso, Giovanni, vale aí é lembrar, importante... Paulo, desculpa estar te interrompendo, não quero a sua linha de raciocínio, vale a pena lembrarmos que isso não se deu de agora, não. Não é pelos recursos que nós temos, não. Isso já se deu por tempo. Sim. Né? Esses 2.935, quase 3.000 línguas, já faz tempo que a Bíblia vem nesse topo aí, como o irmão já ponderou. Exatamente. Ela sempre foi o livro mais vendido, mais lido, né? E mais traduzido. Então, aí interessante, falando agora das traduções, por mais que a Bíblia tenha sido escrita no grego, no hebraico, ela foi traduzida para a língua de cada povo. Então, só que mesmo nas traduções, por mais que eu disse assim que se tiver algum erro, é erro de tradução, a Bíblia, por mais que ela... Porque tem língua, Giovanni, que tem dificuldade em alguns termos que se aproxime do original. Então, o que o tradutor tem que fazer? Ele tem que conhecer a língua original como a língua a qual ele está
traduzindo, para que ele utilize uma palavra bem mais que venha aproximar do sentido original. Mas aí quando você falou, a gente tem que ficar só na língua a qual nós temos a Bíblia traduzida ou podemos recorrer a outros recursos? Se a pessoa puder, se puder, tiver um conhecimento, por exemplo, de buscar a tradução original do grego, de buscar a tradução original do hebraico, para ele ter uma ideia do o que essa palavra no original quer dizer, isso enriquece. Isso enriquece. Isso não significa que é errado. É bom, até porque vai enriquecer. Por exemplo, o Novo Testamento, existe o Novo Testamento interlinear. Não tem um Antigo ainda, mas já está em produção. Né? Eu esqueci o nome agora, o doutor... eu esqueci o nome, mas ele é doutor em hebraico e ele está elaborando a Bíblia hebraica interlinear, do hebraico para o português. Em outras línguas existe. Né? Mas ainda não existe o Antigo Testamento interlinear do hebraico para o português. Já está saindo, se não saiu já. Vai sair, parece que em 4 volumes, porque é muita coisa. O Novo Testamento, porém, já tem. Essa aqui, a interlinear, onde você tem o texto no grego original. O que essa palavra no original quis dizer? Tá. E o que significa em português? Então, isso é uma forma de que você utiliza para você entender o que realmente o autor quis dizer. Agora, o interessante é mencionar, Giovanni, que Deus, ele preservou a sua palavra, mesmo com tantas essas traduções, ainda a palavra de Deus, ela é preservada. E o interessante é que a Bíblia, ela já foi perseguida, ela já foi destruída, ela já foi proibida de todas as formas. E a Bíblia, há quem possa duvidar da palavra de Deus, mas a Bíblia é o livro mais atestado do mundo. Mais atestado do mundo em termos de cópias. É o livro que mais cópias tem. Não existe nenhum livro original da Bíblia. Aqui saiu exatamente aquele livro que o Isaías escreveu, a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Não tem ela, o original. Mas existem cópias antigas. E existem inúmeras e inúmeras cópias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Só para fechar aqui a conclusão, Giovanni, por exemplo, os achados do Mar Morto. O achado do Mar Morto foi uma grande comprovação de que a Bíblia não se perdeu. Porque o achado do Mar Morto, acharam vários livros do Antigo Testamento em que, em datas, são muito antigos. Muito antigos. E quando conferiram com a cópia que temos hoje, não fugiu. Não fugiu nada. São as mesmas palavras, é a mesma ideia. Então isso traz uma autenticidade à Bíblia, como um livro que Deus se preocupou ali em trazer a revelação, a inspiração, como também Deus se ocupou em preservar. Então nós podemos assegurar que a Bíblia, ela foi preservada porque foi um milagre de Deus, e com tanta perseguição, com tantas proibições da Bíblia, e nós termos esta palavra em nossa mão hoje, na nossa língua, em PDF, no computador, no celular, em qualquer lugar hoje nós temos a Bíblia. Do jeito que você quiser, você tem a Bíblia. Certo? Hoje não temos mais motivo. Não tem. Não tem mais motivo. A tecnologia se expandiu tanto que nos deu capacidade de estar com o celular na mão e a Bíblia todinha ali no celular. Sabendo que é a palavra de Deus. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Bom, Paulo, uma outra coisa interessante que eu acho nisso tudo, já partindo para o nosso final, é que eu não sei se eu posso colocar dessa forma, que tanto quanto a Bíblia, o irmão já colocou aqui, foi inspirada, foi preservada, e está até os dias de hoje. Eu costumo dizer que, na minha forma de pensar, que até hoje Deus tem cuidado da palavra de Deus e tem inspirado homens para poder continuar mantendo a mesma, porque a Bíblia foi muito perseguida. Sim. A Bíblia chegou num ponto nós lemos os relatos bíblicos, até mesmo do Antigo Testamento, de que quase se deu por fim. Passaram tantos anos e quando começaram a escavar muros, acharam ali partes da palavra de Deus, quando levava até os reis, né? Os reis liam aquilo ali e viam exatamente o caminho o caminho, né, perverso, assim, pervertido que estavam seguindo. Nós vemos isso na questão do rei Ezequias, por exemplo, né? Então, e vários outros.
Então, até nos dias de hoje, há, de certa forma, uma inspiração, não para escrever, né, novamente a Bíblia, mas uma inspiração muito grande da parte do Senhor quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler a palavra de Deus. Deus tem cuidado de nós através da sua palavra. Com certeza. Essa é a grande realidade. Partindo para a conclusão, nos diz assim o comentário: cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade, que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida, né? É o que nós acabamos de ponderar aqui. Meus queridos, fica aí, né, o nosso comentário, e que quarta-feira que vem você possa estar mais uma vez conosco, né? Onde estaremos aqui falando de um outro tema, né, relacionado ao terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. A razão da nossa fé: assim cremos, assim vivemos. Lembrando você que estamos aí, né, comemorando esse ano, né, todo o ano, os 500 anos da Reforma Protestante, né? O justo viverá pela fé. Fica aí o nosso forte abraço e que você possa estar aí conosco, né? Querendo mandar um abraço a todos aqueles que estiveram aí junto conosco. E lembrando a irmã que nos pediu oração, vamos estar aqui, a irmã Paulo já no nosso final, faz as suas considerações finais. E vamos fazer uma oração rápida, né, pela irmã, pela situação. Ela está falando que sofrendo de ansiedade. Irmã, o único recurso para a sua vida é Jesus Cristo. Né? Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa estar aceitando Ele, né, essa noite, e que o Senhor possa estar fazendo parte da sua vida e preenchendo um vazio que muitas vezes nós, como seres humanos falhos e caídos, né, assim como vivíamos antes, tentamos preencher de outra forma, e que só é preenchido por Jesus Cristo. Então deixa Jesus preencher a sua vida e que com certeza tudo vai se tornar diferente. Temos conosco também a Valdelice Oliveira, né, de Cianorte, Paraná, já falamos aqui, e Elton Issi, né, de Americana, São Paulo, né, isso aí conosco, Elton. Sebastião Dias, isso aí também juntamente conosco. Maria Lúcia, né, já falamos, é a que pede oração, que está sofrendo por crise de ansiedade, está dizendo que foi para o hospital, vamos estar orando, né? Irmão Paulo, faça as considerações finais, já vamos orar pela vida da irmã também. Giovanni, eu quero mesmo somente agradecer você que nos acompanhou nesse comentário, que Deus abençoe você. Recomendo, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pão, né? O próprio Jesus disse, é o pão diário, é o nosso alimento espiritual, é a palavra de Deus, porque nela contém a expressão da salvação de Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até mesmo em relação à irmã Valdelice, né, que está aí sofrendo por essa ansiedade, que a melhor coisa é ler a palavra de Deus. Né? Utilizando-se da palavra de Deus, quero deixar uma palavra para nossa irmã. O apóstolo Pedro, ele disse: lançai todas as vossas ansiedades ao Senhor, e Ele tem cuidado de vós. Lance as suas ansiedades, as suas preocupações, tudo que venha trazer inquietação ao seu coração, lance aos pés do Senhor. Ele trará solução e solucionar o seu problema, trazer paz ao seu coração, e Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, diante da Tua presença estamos, agradecendo a Ti primeiramente, Senhor, pelo privilégio de ter nos concedido de poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença, meu Senhor Jesus. E agora apresentamos, ó Deus, a Tua serva diante de Ti, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ir, Senhor, de encontro a ela agora, nesse instante, onde quer que ela esteja, ó Pai, que o Senhor possa arrancar, ó Deus, todo esse espírito maligno de ansiedade, que possa estar assolando a vida da Tua serva, Senhor. Joga por terra essa noite, ó Deus, dela vitória, em nome de Jesus, ó Pai, que nós lhe pedimos, desde já crendo na vitória, nós agradecemos em nome de Jesus. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, fiquem com a paz do Senhor. Amém.